Sejam P e Q polinômios de grau 2, tais que o P de 0 é menor do que o Q de 0. Sabendo que o P de 1 e o Q de 1 são iguais e o P de menos 1 e o Q de menos 1 também são iguais, o gráfico de f de x, sendo P menos Q, pode ser representado por qual dessas figuras? A primeira ideia, já que são polinômios de segundo grau, você poderia escrever o P na forma genérica, ax² mais bx mais c, e o q de x também numa forma genérica, vou colocar dx² mais ex mais f. E daí, com a primeira informação que ele nos deu, de que o P de 0 é menor do que o Q de 0, a gente consegue eliminar duas das alternativas. Porque o que vem a ser P de 0 e Q de 0? Toda vez que a gente olha para qualquer grau de polinômio grau 1, grau 2, grau 3, qualquer que seja o grau, quando a gente está avaliando o polinômio para o valor numérico 0, o que nos resta é o termo independente. Então, o P de 0 vai ser o C. Vou colocar aqui, termo independente, aquele que não depende do x, porque você está substituindo o x por 0, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar. Quem vai sobrar? O termo que não depende do x. Mesma coisa aqui, quem vai sobrar no Q de 0 vai ser o F, o termo independente, F. Dessa forma, o que ele está dizendo? Se o P de 0 é menor do que o Q de 0, então C é menor que o F. Só que se o C é menor que o F e a função ele está declarando ali como P menos Q, se eu faço F0, eu tenho que fazer, onde está x eu estou substituindo por 0, P0 menos Q0. P0 menos Q0. Que para o que a gente está olhando ali para as representações seria C menos F. C menos F. É o P de 0 menos o Q de 0. Só que o C é menor que o F. Se o C é menor que o F e do C você está subtraindo o F, o resultado de F de 0 vai ser negativo. Então isso aqui implica que o F de 0 é negativo. Quando de um número menor você tira um maior, o F é maior que o C, o resultado é negativo. O resultado F0 negativo. E o que é F0 no gráfico? Vai ser olhar para cada representação onde o gráfico cruza o eixo Y, é onde o x vale 0. Aqui, cruzou num Y negativo, está para baixo do zero? Ok, então pode ser essa alternativa, que o valor tem que ser negativo. Aqui, cruzou para baixo do zero? Sim, também negativo, também pode ser essa opção. Aqui, por acaso, cruza o eixo Y num valor negativo? Não, está para cima do zero, então está positivo, não vale. Essa alternativa já está excluída das minhas opções. O mesmo acontecendo aqui, cruzou o eixo Y num ponto acima do eixo X, positivo para Y, e ele tem que ser negativo, então essa alternativa também está excluída. Agora, resta a gente saber se a diferença entre os dois polinômios, P menos Q, que é a função f, vai ter o formato de uma função quadrática ou de uma função de primeiro grau que foi combinada com outra, uma decrescente com outra crescente, ou uma função modular, poderia ser. Bom, e aí como verificar isso? O que ele diz que o P de 1 e o Q de 1 são iguais, o que seria P de 1? Substituir o x por 1. Aqui ficaria 1 ao quadrado, 1 vezes a. Aqui ficaria 1 vezes b, mais b.
e mais c. A gente, quando trabalha um pouquinho com polinômios, a gente identifica que o valor numérico para o polinômio quando o x é zero é o termo independente. E que o valor numérico para um polinômio quando o x vale 1 é a soma dos seus coeficientes. Veja aí, o a mais o b mais o c. O mesmo vai valer, portanto, para o q de 1. Q de 1 vai ser a soma dos coeficientes do polinômio q, d mais e mais f. Que se eu substituir o x por 1, vai ser isso que eu vou obter, d mais e mais f. Ele está dizendo que P de 1 e Q de 1 são iguais, então esta soma é igual a esta soma. A gente já sabe que o C e o D são diferentes, ele falou, um é menor do que o outro. Então, as somas ali têm que ser iguais, mas a gente já sabe que esses dois coeficientes são diferentes. Guardo isso aqui, eu já vou olhar para isso daqui a pouco, vou igualar as duas, mas eu quero já usar outra informação. P de menos 1 e Q de menos 1 também são iguais. O que vai ser o P de menos 1? Chego lá no x e coloco menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1 vezes A. A. Aqui fica menos 1 vezes B, vai ficar menos B. E mais C, que é o termo independente. E quem seria o Q de menos 1? Também chego lá e substituo. Menos 1 ao quadrado dá 1 vezes D. D. Menos 1 vezes E vai ficar menos E. E mais F, que é o termo independente. Ele disse que este valor é igual a este, então vamos igualar. A mais B mais C é igual a D mais E mais F. E ele disse que esses dois são iguais, então vamos igualar A menos B mais C igual a D menos E mais F. Você pode falar que essa aqui é a sua equação de número 1 e essa aqui é a equação de número 2, dadas pelas equações que ele falou. É P de 1 e Q de 1 iguais, P de menos 1, Q de menos 1 iguais. Essa aqui, então, deu origem à equação 1. Essa aqui deu origem à equação 2. O que eu vou fazer? Posso somar e subtrair uma da outra. Aqui a indicação seria que você fizesse 1 menos 2, a princípio. Por quê? Se eu faço, por exemplo, A menos A, zerou. B menos menos B. Menos com menos vai ficar mais. Então vai ficar B mais B, o que dá 2B. C menos C, zerou. Igual, agora o segundo membro menos o segundo membro. D menos D, zero. E menos menos E. Menos com menos mais. E mais E, 2E. E F menos F, zero, sumiu. Se 2B é igual a 2E, isso implica que B, se dividir tudo por 2, e E são iguais. Então, espera aí. Este coeficiente daqui e este são iguais. Os dois valores são o mesmo número. Tá, o que isso me mostra? Se o C e o D são diferentes, o C e o F, desculpe, são diferentes, e a soma A mais B mais C tem que ser igual à soma D mais E mais F, se esses dois já são iguais, o que eu tenho que garantir? Ó, o B e o E são iguais, acabei de verificar. Então, pega a equação 1 e reescreva. A mais B mais C é igual a D mais E mais F. Eu não sei quanto que vale o B ou o E, mas vamos supor, se o B vale 5, então aqui está 5. Desse lado aqui vai estar quem no lugar do E? 5 também, os dois são iguais. Quando a gente tem o mesmo termo dos dois lados da equação, você pode cancelá-los. Isso vai me dizer o quê? Que A mais C
A soma desses dois coeficientes tem que ser igual a D mais F. E aí é que vem a sacada em relação a isto aqui, ou, escrito de outra maneira, isto aqui. C e F são diferentes, porque ele definiu que tem um que é menor que o outro. Se C e F são diferentes, o que eu posso afirmar a respeito de A e D? Eles também têm que ser diferentes. Não tem como esses dois serem iguais, porque se eles fossem iguais, eu poderia, assim como eu fiz com esses dois, cancelá-los. Isso tornaria C e F iguais. E a gente já sabe que eles não são iguais. Então, para garantir, já que C e F são diferentes, A e D também serão diferentes. Tá bom, mas isso serve para quê? Isso serve para você verificar o seguinte: a função f não foi definida como p menos q, é uma diferença entre dois polinômios de segundo grau. Uma diferença entre esses dois polinômios de segundo grau pode fazer com que o polinômio resultante seja de primeiro grau? Pode, desde que o valor que está multiplicando o x² e o valor que está multiplicando o x² do p e do q sejam iguais. Os dois números aqui, se eles fossem iguais, este menos este polinômio ia fazer com que o x² desaparecesse. Mas não é o caso. O que ele disse aqui? Que o A e o D são diferentes. Se o A e o D são diferentes, aqui está um número, vamos supor, 8. Aqui está um outro número, sei lá, 6. Se eu faço 8x² menos 6x², isso vai dar 2x². Não me interessa que esses dois são iguais e que vai cancelar. Não me importa isso. E eu sei que esses dois são diferentes, mas isso também não importa no gráfico ou na função, no resultado da f. O que a gente vai ter, já que A e D são diferentes, essa diferença P menos Q vai dar à função f uma característica, um formato ainda de função quadrática, ainda de função de segundo grau, vai ter um x². E a gente sabe, desde que aprende função quadrática, que o gráfico da função quadrática tem que ser uma parábola, não pode ser um gráfico assim. Portanto, a alternativa correta só poderia ser a A. Não era um exercício simples de se fazer esse tipo de análise.